Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês no estudo da lição de Escola Sabatina. Chegamos à lição de domingo, que tem como título Vendo Claramente. A história vai então de Marcos, capítulo 8, do verso 22 a 30, que na verdade conta-se do milagre, né? E depois Jesus pergunta aos discípulos quem o povo dizia que ele era. A diferença desse milagre é porque houve um processo. Jesus não apenas tocou e ele foi curado. Isso foi feito duas vezes. Não é encontrado um milagre assim em outros livros, já que Marcos é chamado também de evangelho sinótico, pois tem Marcos, Mateus e Lucas que são bem parecidos. E o interessante é que nos outros capítulos há milagres também, diferentes do qual há em Marcos, mas a maioria são iguais. E esse em duas etapas encontramos só no livro de Marcos. Ao olharmos para o texto, diz que Jesus chegou na cidade então de Betsaida, e lhe trouxeram um cego rogando-lhe que o tocasse. Jesus o conduziu para fora da aldeia. E como é que foi esse processo para que ele voltasse a ver? Jesus pegou-o pela mão, aplicou-lhe saliva nos olhos, impondo-lhe a mão, perguntou-lhe: Vê alguma coisa? E ele começou a ver, mas vê parcialmente. E agora, Jesus pega, faz o mesmo processo e ele vê claramente. Então, foi em dois momentos para que ele voltasse a ver. A lição de escola sabatina nos traz aí a aplicação de que há processos em relação à nossa vida, processos relacionados a ações. E Jesus provavelmente estava ensinando os seus discípulos no aspecto do discipulado e usou ali do exemplo do cego para explicá-los de que a visão vai sendo recobrada aos poucos. Então, há lições que aprendemos que não é do dia para a noite. Tem coisas que é um processo natural da vida para compreendermos. Então Jesus mostrou, ó, ele voltou a ver um pouco, depois viu plenamente. Assim já percebeu que somos nós na caminhada cristã, ao nos achegarmos para a igreja, a gente chega com uma noção importante da fé, porque fomos ensinados, mas no decorrer da caminhada, muitas coisas vão se tornando mais claras e importantes em nossa vida. A salvação é em Jesus, a salvação é de graça, mas exige de nós renúncia e renúncia diariamente, principalmente uma renúncia do eu. Então, isso é interessante para a gente entender e aplicar também em nossa vida. E agora Jesus sai com seus discípulos e pergunta: Quem as pessoas dizem que eu sou? Ele disse: Alguns falam que é Elias, outros João Batista. E aí então há uma declaração bonita de Pedro que diz assim: ó, E respondeu, então lhe perguntou: Mas vocês, quem dizem que eu sou? Respondeu Pedro e lhe disse: Tu és o Cristo. Advertiu Jesus de que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Os endemoniados que foram então libertos, eles falaram que Jesus era o Messias, reconheceram, mas agora Pedro era o primeiro que o reconhecia em sã consciência. E por que esse segredo messiânico, como já aprendemos que tem no livro de Marcos, se repete várias vezes? Porque Jesus não queria que as pessoas o confundissem como um líder político. Então, quando se falava sobre liderar, sobre esses aspectos, envolvia também política. As pessoas queriam um Messias que o libertasse das mãos dos romanos. E não era esse o intuito de Jesus. Jesus queria libertá-los do pecado, das consequências que o pecado trouxe, que era a morte eterna. Então, Jesus veio pagar o preço para agora nos dar acesso à vida eterna. E então Jesus pregava do reino, curava, mas queria que as pessoas entendessem que a sua missão ia além de uma libertação política. Então, assim, queridos, Jesus só falava por esse motivo. Nós também precisamos hoje testemunhar desse Messias, falar desse Cristo que cura, salva e liberta.
e nos preparar para o seu reino que está sendo estabelecido. O reino já podemos sentir a sua presença, amor aqui, mas também cremos em um reino físico que Jesus está preparando as mansões celestiais para nós. Você crê nisso? Ore comigo neste momento. Querido Deus, ó Pai, abençoe os amigos do canal. Abençoe-nos para que possamos crer e confiar cada dia mais em Ti, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. É o que te pedimos no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus os abençoe, queridos, e até amanhã.